Um dos principais atrativos turísticos do sul do estado são as construções históricas do ciclo do café. E Vassouras criou agora um corredor cultural com a revitalização de prédios antigos e um passeio que inclui conhecer a cultura cafeeira dos tempos dos barões. Os turistas vão poder visitar prédios centenários que estão sendo restaurados e ainda aprender um pouco sobre a produção de café. Localizado na região central da cidade, o prédio da Câmara de Vereadores foi todo restaurado e recebeu uma nova pintura externa. Em fevereiro foi reaberto à visitação. Além do Salão Nobre, os turistas poderão ver toda a arquitetura interna e a galeria de prefeitos do município. Durante a visita, um profissional contará a história da cidade. Na área externa, foi construída uma pequena praça com pés de café. O turista chega na estação ferroviária, no nosso centro de atendimento ao turista, que é o CAT. Ele recebe um folder com toda a informação do trajeto e uma guia turística da nossa secretaria acompanha esse grupo até o centro histórico para visitar os casarões. Instalamos em todos os casarões uma placa com QR Code, onde o turista ele possa acessar, todas as informações daquele casarão. Aos poucos, o centro histórico vai ganhando melhorias que contribuem para preservar a memória de um dos períodos que mais marcaram a economia da região. Vários casarões tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional estão sendo restaurados. Segundo o IPHAN, nos últimos anos foram destinados 2,8 milhões de reais para a elaboração de projetos executivos e restauros. Outros prédios tombados estão recebendo reformas nesse momento. Entre eles está o Paço Municipal, que foi residência do Barão do Ribeirão e do Visconde de Cananéia. O imóvel de 1850 já foi sede do Fórum da cidade. Bem perto da Praça Barão de Campo Belo e ao lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição está o antigo Asilo Barão do Amparo, que vai abrigar um museu. Ele tem passado por um processo minucioso de restauro. Esses trabalhos foram feitos em algumas etapas. A primeira etapa foi uma etapa de consolidação do edifício, lembrando que o edifício ele passou por um grave incêndio, fora ficou muito tempo parado e a degradação com o tempo foi afetando muito as estruturas do edifício. A segunda etapa foi a etapa de consolidação desse trabalho e a cobertura desse local. E o telhado justamente como elemento estrutural, tanto para conservar o edifício quanto para estruturar todas as paredes. A fachada, portas e janelas também já foram restauradas. Agora o trabalho vem sendo realizado na parte externa, que receberá um anexo. Ainda tem um memorial judaico de Vassouras, que será totalmente revitalizado. Justamente criando espaços, salas, áreas técnicas para dar suporte e apoio para o funcionamento do museu. A restauração está sendo financiada pelo Instituto Vassouras Cultural e deve ser concluída no ano que vem. Depois da reforma pronta, o prédio vai abrigar o Museu Vila de Vassouras, um espaço que vai ajudar a preservar a história e a cultura do sul do estado. Dona Lielza mora há quase 80 anos no centro histórico de Vassouras, bem próximo do antigo asilo. Ela relembra da importância do prédio para a cidade. Teve a pedra fundamental lançada no dia 2 de dezembro de 1848. 5 anos depois ele foi inaugurado. Então, era um hospital da Misericórdia de Vassouras. E depois ele foi transformado no asilo. Um benefício enorme para a classe velha da cidade. A classe foi deteriorando com os anos, E ele era da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia. A professora e pesquisadora diz que o restauro traz de volta a beleza do patrimônio e que esse trabalho de preservação mantém viva a história da região. As memórias de uma cidade são o seu patrimônio cultural e que eles devem ser preservados. Então, eu apoio muito, aprecio muito aqueles que estão lutando para essa preservação. Para Vassouras vai ser vai aumentar muito o turismo. Esses prédios e outros locais de visitação fazem parte do projeto Corredor Turístico Cultural,
criado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico. A ideia é fornecer aos moradores e turistas uma visita intuitiva e interativa, uma oportunidade de vivenciar experiências dos tempos áureos da produção do café. Vai até a chácara modelo, onde tem uma plantação de café e ali ele curte, né? Ele conhece, ele tem essa experiência, né? do plantio do café. E depois termina na Escola do Café, onde ele vai ver o processo de torra e degustação do café. Então esse é o objetivo da gente estar oferecendo mais esse produto para o turista, para o vassourense, né? E para o turista que quer conhecer Vassouras.